Na categoria de direitos de imunidade, estão reunidos tanto os direitos civis quanto os direitos sociais, partindo daquele entendimento de que ambos os direitos são direitos de liberdade contra a opressão, contra a necessidade, e que são direitos que merecem um status constitucional, porque merecem uma proteção contra as oscilações políticas. Quer dizer, por mais que variem as maiorias no legislativo, as maiorias ocasionais, alguns direitos estão inscritos na Constituição, inclusive como cláusulas pétreas, para proteger o indivíduo contra essas oscilações políticas, e isso é importante tanto para os direitos civis quanto para os direitos sociais, por isso a ideia de reunir ambos na categoria de direitos de imunidade, já que todos eles dependem de providências empíricas, implicam gastos, implicam a criação de uma infraestrutura estatal. E aí é importante pensar os direitos de imunidade no paradigma mais universalista possível, reconhecendo esses direitos a todos os cidadãos, em vez de reconhecê-los apenas a determinadas categorias profissionais, por exemplo, como foi o caso no Brasil, apenas os trabalhadores sindicalizados com carteira assinada tinham certos tipos de direitos, os direitos sociais trabalhistas. Ao longo de boa parte do nosso Estado social no século XX, essa foi a concepção de direitos sociais, e a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, 90, 2000, a ideia foi de focalização dos direitos sociais. Vamos conceder certos benefícios, nem com status de direitos, mas com benefícios apenas à população mais vulnerável, mais miserável possível. A ideia dos direitos de imunidade é pensar sempre esses direitos como categorias universalistas para todos os cidadãos, envolvendo, em primeiro lugar, serviços públicos. Serviços públicos têm uma função de salário indireto. Serviço de educação, de saúde pública é como se fosse um salário que a pessoa está recebendo indiretamente ao poupar, ter que contratar esses serviços. Políticas sociais universais são justificadas pela ideia de igualdade de oportunidades, acesso à educação, por exemplo. E além desses serviços públicos universais, é importante pensar em novos direitos sociais relacionados à à economia, que não é mais apenas a economia industrial, fordista, de produção em massa, mas que é uma economia cada vez mais digitalizada, que inclui a manufatura avançada, mas inclui também serviços por aplicativos, trabalho temporário, trabalho informal, trabalho precário. Então, para esse tipo de trabalho, é importante ter garantias básicas universais, do tipo salário mínimo, férias, pagamento igual por serviço igual, mas também é importante pensar em novos direitos sociais, a começar pela ideia de flexiguridade, que é a ideia de portabilidade dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas começaram no Brasil com as categorias profissionais, cada uma desenvolvendo um certo nível de organização coletiva e, portanto, conseguindo a garantia de um certo nível de direitos. A ideia da flexiguridade é que você vai ter um mesmo pacote de direitos, variando sua posição no mercado de trabalho. Quer dizer, independentemente da sua posição no mercado de trabalho, do setor em que você trabalha, você vai ter um mesmo pacote universal de direitos. A ideia da renda básica também é importante que ela seja não só um mecanismo pontual, uma política focalizada de combate à miséria, mas que ela tenha apoio da população como um todo, como uma renda realmente universal, relacionada à proteção contra a exclusão econômica, num contexto econômico que é marcado pelo desemprego estrutural, pela automação, pela crescente independência do processo produtivo em relação ao trabalho humano. As tecnologias poupadoras de trabalho geram desemprego estrutural, por isso a renda básica seria um mecanismo de manutenção de uma proteção mínima contra a exclusão radical da economia.
E também são, nesse campo, cabem as propostas de herança social. Assim como no século XX foi criada a Previdência Social, para no fim da sua vida economicamente ativa, o trabalhador ter uma proteção, a ideia da herança social é, no início da sua vida economicamente ativa, você receber um determinado valor do Estado para financiar os seus estudos ou para abrir o seu negócio, enfim, para dar início à sua vida economicamente ativa. Então, a herança social vista como um mecanismo de inclusão econômica. E, além de tudo, os direitos de imunidade, como proteção do indivíduo contra a necessidade, contra a violência, como garantia de inclusão social, tem a ver muito com os direitos privados. Durante o século XX, se abandonou, em grande medida, a ideia de que todos tivessem acesso à propriedade diretamente, na forma de autogestão, de cooperativas, ou na forma de um Estado, da estatização total da economia, e contra essa, enfim, como alternativa a essa ampliação do acesso à riqueza, à propriedade, se fizeram os direitos trabalhistas, as proteções sociais. Hoje em dia, nessa economia digital, surgem formas importantes de inclusão pela propriedade, formas que permitem concentrar recursos produtivos, formando empresas eficientes, mas ter uma variedade de investidores, de sócios, incluindo o Estado, investidores privados, os próprios trabalhadores cooperativados. Tudo isso é discutido numa aula aqui sobre propriedade desagregada e empreendedorismo democrático, também num livro que tem esse título, Propriedade Desagregada e Empreendedorismo Democrático.